Bons dias, irmãos. É com alegria que podemos comunicar convosco desta forma, uma vez que estamos 3 hoje na nossa sala de culto. Mas o Senhor disse que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria no nosso meio. Mas sabemos que não somos só 3, porque para lá daquela câmara muitos estarão com certeza nos sintonizando e estando em comunhão connosco. E eu espero que realmente este tempo possa ser um tempo de bênção para todos nós, tanto para nós que estamos aqui, quanto para aqueles que estão nos visualizando através da página que criámos no Facebook. Tudo isto é novo para nós. Estamos a procurar improvisar, inovar, atualizar as nossas metodologias e ao mesmo tempo tentar chegar o mais longe possível. As minhas palavras naturalmente têm que ser de agradecimento, em particular ao Filipe, que está aqui connosco e que nos tem ajudado a armar toda esta estrutura para que pela primeira vez possamos difundir um culto ao vivo. Quem sabe se no futuro, quando todos estivermos reunidos aqui, isto possa continuar a ser uma realidade e para aqueles irmãos que estão mais longe possam desta forma também nos acompanhar. Havia com certeza muito mais a dizer, mas eu gostava que abríssemos a palavra de Deus no Salmo 91. Salmo 91. Aqueles que podem acompanhar a leitura, eu vou então pedir ou vou dar algum tempo de espera para que possam abrir as vossas Bíblias. Diz a palavra de Deus: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Ó Altíssimo, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, queremos nesta manhã louvar e bendizer o Teu nome. Dar-te graças, Senhor, porque na realidade Tu és o Deus Altíssimo. Tu és o Onipotente. Tu és, Senhor, o Criador de todas as coisas e és o sustentador desta mesma criação. E nós reconhecemos, Senhor, a Tua mão em todas as coisas. Mesmo a Tua mão, Senhor, nos protegendo, nos guardando, nos sustentando a cada dia, mesmo quando somos assolados por pestes, quando somos assolados por vírus, quando somos assolados por coisas nunca antes vistas, nem nunca antes sentidas. Sabemos, contudo, Senhor, que Tu não dormes, que Tu não tosquenejas, que Tu não passas pelas brasas, mas que Tu estás atento a tudo aquilo que está a passar. E Tu estás atento aos Teus filhos, desde, Senhor, os mais jovens, as crianças, até os mais idosos.
Aqueles que, Senhor, estão passando por tribulações, por enfermidades e que nestas alturas poderão se tornar mais sensíveis e mais vulneráveis a qualquer epidemia. Mas sabemos, Senhor, que a Tua mão está sobre nós. Por isso, Senhor, te entregamos a Tua Igreja nas Tuas mãos, cada família que representamos. E é no nome do Teu amado Filho que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Bom dia, meninos! Vamos continuar a cantar. E agora vamos todos juntos. Juntem-se ao pé dos vossos papás e das vossas mamães e vamos cantar aquela música que vocês tanto gostam. Lê a Bíblia e faz oração. Faz oração, faz oração. Lê a Bíblia e faz oração se tu quiseres. Isso mesmo. Se tu quiseres crescer. Se quiseres crescer, faz oração e lê a tua Bíblia. Lê a Bíblia e faz oração, faz oração, faz oração. Lê a Bíblia e faz oração, se quiseres crescer. Se quiseres crescer, se quiseres crescer. Lê a Bíblia e faz oração, se quiseres crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Todos a bater palmas! Eu quero ouvir! Lê a Bíblia e faz oração, faz oração, faz oração. Lê a Bíblia e faz oração, se quiseres crescer. Se quiseres crescer, se quiseres crescer. Lê a Bíblia e faz oração, se quiseres crescer. Se quiseres crescer, se quiseres crescer, crescer, crescer. Muito bem, eu ouvi-vos e vi que vocês realmente cantaram muito bem. A noite passada, nós recebemos da Aliança Evangélica Portuguesa uma convocação a toda a Igreja. E neste momento eu queria ler esta convocação a toda a Igreja. Convocação. Um dia de oração e jejum nacional. 22 de março, domingo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Nós podemos ler esta passagem em 1 de Crônicas 19:13. Tempo de tomar uma posição. Estamos a viver dias difíceis, com o país a sofrer uma pandemia do Covid-19. Como igreja, não podemos ignorar e somos impelidos a tomar uma atitude e a interceder pela nação, conforme a Bíblia assim nos indica. Simultaneamente, as igrejas locais devem manter uma postura ativa de apoio solidário para com os mais necessitados. Portanto, oração e ação caminham juntas. Ao constatarmos isso, temos de nos posicionar, sabendo que Deus não abandonou a sua igreja, mas requer dela um posicionamento. A Bíblia diz: pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. Provérbios 11:11. Vejamos então alguns desses posicionamentos. Em primeiro lugar, vamos separar um momento para oração. Que em cada igreja, em cada casa,
seja separado o dia 22 de março para um tempo de oração em jejum, em favor da nossa nação, das nossas autoridades, da Igreja, das famílias, dos profissionais da saúde e das pessoas infectadas. Também a favor da nossa economia e que todo um conjunto possamos em concordância e todos em conjunto possamos em concordância ao meio-dia clamar a Deus. Esta é a oração de Davi pedindo paz para a cidade. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Salmo 122, verso 7. Devemos pedir ao Senhor que coloque um muro de proteção em volta da nossa nação, de cada lar e da Igreja. Por isso, e mais do que nunca, é importante que o povo de Deus da nossa nação se junte em oração, discernindo o tempo em que vivemos. O inimigo das nossas almas tenta intimidar-nos e destruir-nos. Por isso, é importante que a Igreja se levante como o povo de Deus e como autoridade espiritual na cidade e na nação. Precisamos acordar para este momento que é vital, pois enquanto as autoridades terrenas têm tentado impedir o avanço desta peste, a autoridade instituída por Deus na terra, que é a Igreja do Senhor, tem, por intermédio da oração, intercedido e também por ações e práticas, o poder para impedir que esta destruição continue e aumente, repreendendo e resistindo a esses poderes. Por isso, o nosso clamor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo 57, 1. Em segundo lugar, que haja um arrependimento. É importante que haja arrependimento e que a Igreja peça perdão pelo pecado e pelos atos de injustiça da nação, pois o pecado e a injustiça em qualquer nível leva à violência. Suplicamos a intervenção e a misericórdia de Deus. Clamemos ao Deus de paz pela nossa casa, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas autoridades do nosso país, para que sobre eles venha sabedoria vinda do Senhor, lembrando que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, 16. Igreja, o Senhor convoca-nos para este tempo especial para que, em unidade e intercessão, juntos possamos curvar-nos com o rosto em terra e humilhar-nos diante do nosso Deus, para que Ele sare a nossa nação. Vamos atender a esta convocação do Senhor. Vamos posicionar-nos numa oração sincera para que nós e nossa família, nosso país, possamos todos experimentar uma visitação de Deus. Em Cristo, nós somos a autoridade. Nele somos a diferença. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Por uma nação coberta de oração, unir para agir e mobilizar para transformar. Durante a semana, nós recebemos por WhatsApp um coro muito conhecido já e de há muito tempo. Tão perto, acredito que tu me sustens. Em tuas mãos eu pertenço, nunca me deixarás. E este coro nunca foi tão presente como hoje. E gostaríamos, a pedido de tantos, voltar a cantá-lo. Por isso, neste momento, aqueles que receberam a letra por WhatsApp podem usá-la. Os que não receberam, nós preparamos a letra para vocês. Estou tão seguro, comigo estás. O teu amor não mudará em meu coração. Estou tão seguro,
comigo estás, o teu amor não mudará em meu coração. Tão perto acredito que tu me sustens, em tuas mãos eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens, em tuas mãos eu pertenço, nunca me deixarás. Deste a tua vida, o teu amor sem fim. Libertaste, mostraste o caminho e eu me encontrei. Tão perto acredito que tu me sustens, em tuas mãos eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens, em tuas mãos eu pertenço, nunca me deixarás. Sempre tens estado ao meu lado, mesmo quando não te vejo. Pelos anos mostraste mais de ti, mais de ti. Tão perto acredito que tu me sustens, em tuas mãos eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens, em tuas mãos eu pertenço, nunca me deixarás, nunca me deixarás, nunca me deixarás. Esta é a certeza que nós temos. Nunca, nunca o Senhor nos vai deixar. Há uma apresentação que pode ser passada. Está pronta. Tem que se baixar este. Então, um outro PowerPoint. O vírus. Tem que se carregar o escape. Ok. Já está no ar. Desnecessário é dizer que estamos a viver dias terríveis, a julgar pelas notícias que nos chegam pelos meios de comunicação social. Quando tudo começou, creio que não imaginávamos a proporção de tal calamidade, mas agora ela chegou até nós. Está no nosso país, nossa cidade, nosso bairro e, quem sabe, junto de nós. Invisível, silenciosa, mas mortal. Quando pensava neste assunto, veio ao meu pensamento um outro vírus que mata muito mais do que o Covid-19 e que atinge toda a humanidade. Nascemos já com ele. Para este vírus existe, graças a Deus, cura. Existe um antídoto, mas poucos o procuram e o querem receber. Sabem qual é este vírus? O pecado. E sabem qual é o antídoto? Jesus Cristo. Vejamos,
Eu vou pedir ao Filipe para... Eu creio que ele já está lá. Podes mudar o slide, então. Seguinte. Para baixo. A tentar aqui sincronizar as coisas de forma que os irmãos possam acompanhar as leituras. Mas a tecnologia não está a ajudar. Está? Ok. Diz-nos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos a falar aqui então desta realidade que eu há pouco introduzia, ou seja, estamos diante de um vírus que assola a humanidade desde o começo e que ainda permanece entre nós, mas para o qual o Senhor já proporcionou uma cura gratuita. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou pedir outro slide, então, se não se importam. Então, eu gostava que pensássemos em 3 aspectos na nossa meditação desta manhã. Em primeiro lugar, a contaminação. Diz-nos a palavra de Deus, e continua a ser Paulo que desenvolve este tema na carta aos Romanos, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Também em Romanos 3:23 diz-nos a palavra de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a nossa condição, esta é a nossa natureza. É alarmante, ao mesmo tempo que estamos vivendo dias como estes, em que o mundo despertou para uma realidade terrível, que é a contaminação através deste vírus. Mas, ao mesmo tempo, é alarmante, duplamente alarmante, como, na realidade, as pessoas vivem a sua vida sem reconhecerem que também estão contaminadas pelo pecado. E que esse pecado os leva, inevitavelmente, à morte. Não só a morte física, porque essa é a consequência do pecado, mas à morte eterna. E a morte eterna é a separação eterna de Deus. Há algo mais grave do que isto? O que é o Covid-19 comparado com o pecado? Um pequeno micróbio. Mas estamos tão preocupados com o Covid-19. Mas não estamos preocupados com o facto de que o pecado, que o salário do pecado é a morte. Achei interessante e comovente que mais que uma criança tenha nascido de mães infectadas. Possivelmente já tiveram a oportunidade de ouvir esta notícia, as quais, contudo, não estão contaminadas. Ao mesmo tempo é interessante vermos como Deus faz bem todas as coisas. Mas, quando pensava nesta notícia e nesta informação que nos chegou, ao mesmo tempo eu pensei assim, contudo estas crianças já estão contaminadas pelo vírus do pecado, o qual herdaram de seus pais. Porque, conforme dizia o apóstolo Paulo, porque como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Mas perante esta situação, bem mais grave então que a do Covid-19, e eu não estou a menosprezar nem a minimizar
o Covid-19. Temos a provisão divina. E qual é a provisão divina? Desde o primeiro dia, quando Adão e Eva pecaram, Deus procurou-os e ofereceu-lhes o seu perdão e a sua comunhão. Mas as consequências, essas permaneceram. E as consequências são a morte. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, temos ali vários versículos alistados e eu não queria excluir nenhum deles. Vamos lê-los. Paulo desenvolve este tema dizendo: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Outro slide, verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Por último, o último versículo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Creio que o último versículo resume bem a linha de pensamento do apóstolo Paulo, a provisão divina. Ou seja, pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, porque a natureza pecaminosa foi herdada, foi passada, chegou até nós, nascemos já com esta condição. Mas, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. E este um que obedeceu e foi obediente até à morte e morte de cruz, sabemos quem foi. O nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Daí termos, então, as boas notícias que o texto bíblico também nos oferece. Perante um cenário bem mais grave do que o Covid-19, Deus providenciou uma solução. E essa solução é Jesus. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, disse o apóstolo Pedro, senão pelo nome de Jesus. Somente pela sua obra realizada na cruz do Calvário. Paulo, na carta aos Romanos, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o salário, se a recompensa, se aquilo que recebemos em consequência do nosso pecado é a morte, Deus nos oferece gratuitamente, em Cristo Jesus, a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, dizia o apóstolo João. Quem não tem o Filho não tem a vida. Tão simples quanto isto. Diz o apóstolo Paulo também na carta aos Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mais do que nunca, perante a contingência que estamos a viver, é importante estarmos seguros naquilo que o Senhor nos ofereceu em Cristo Jesus. E não é algo pelo qual tínhamos que pagar, tínhamos que nos esforçar, tínhamos que nos sacrificar, somente e tão somente receber de bom grado esta salvação que Cristo nos ofereceu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando pensava neste tema, veio ao meu pensamento um outro texto das Escrituras que eu vou passar ali também para os irmãos acompanharem,
e ele está em Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5. E reparem naquilo que o Senhor Jesus disse: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, é esse temei. Estamos tão preocupados com aquele que pode matar o corpo, o Covid-19. Mas não estamos minimamente preocupados com aquele que nos pode separar eternamente de Deus. A morte eterna, num lago de fogo e de enxofre, conforme a palavra de Deus nos adverte. Faço votos para que cada um que me escuta e vê esteja a gozar de perfeita saúde, bem como todos os seus. Este é o nosso desejo. Em casa, recolhidos, protegidos, aguardando que passe esta tormenta. E quando pensava na tormenta, veio ao meu pensamento a letra de um pequeno coro que ensinamos às crianças. Contudo, ele também se aplica a nós. E diz a letra deste coro: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com certeza aludindo à experiência dos discípulos quando, no meio de um temporal, se viram aflitos enquanto Jesus dormia. Nós não estamos num barco, mas podemos aplicar às nossas vidas. Com Cristo na vida, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Vamos cantar este coro e estou certo que alguns ainda o conhecem ou já o conhecem. Podemos sair dessa aplicação e abrir a do tempo de louvor. Somos 3, precisávamos de mais um, mas creio que já de sermos 3 já é demais para aquilo que a lei permite. E esperamos então. Enquanto a Rita vai colocá-lo no lugar para todos nós podermos cantar, eu quero realmente dizer que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Nós podemos dizer que com Cristo na nossa casa, no nosso apartamento, na nossa moradia, no nosso lugar onde estamos, vai tudo muito bem. Apesar de tanta preocupação, apesar de estarmos tão ansiosos, mas o Senhor também nos diz que não estejais ansiosos por coisa alguma. No entanto, as vossas preocupações devem colocá-las nas mãos do Senhor. E durante esta semana e o terminar da semana passada, Deus tem-nos dado oportunidades de fazer aquilo que se calhar há algum tempo, ou há muito tempo, nós não fazíamos. E realmente às vezes nós podemos pensar, porquê? Porquê é que isto acontece? Não sabemos porquê é que tudo isto acontece, mas uma coisa nós sabemos, nada acontece por acaso, nada acontece e nada está escondido aos olhos de Deus. Deus conhece todas as coisas, por isso vamos cantar este coro. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa
do bem e paz ó temporal. Paz ó temporal, paz ó temporal. Com Cristo na vida tudo vai muito bem e paz ó temporal. Com Cristo na vida. Já tens a Cristo no barco da tua vida? Não é demais lembrar as palavras do apóstolo João, quando ele referiu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou-te a ti de tal maneira que deu o seu Filho, que ofereceu o seu Filho para que na cruz do Calvário ele tomasse o nosso lugar e levasse sobre si os nossos pecados. Se ainda não tens a certeza da salvação, aceita hoje a Cristo como teu Salvador. Cristo na tua vida fará toda a diferença. Gostava de deixar convosco estas palavras nestes dias de incerteza, porque com Cristo estamos seguros. Com Cristo temos a certeza que na realidade nada, nem nunca ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, queremos mais uma vez nesta manhã agradecer-te por esta oportunidade, por este privilégio que temos de utilizar estes meios recentes, tecnológicos, inovadores, para transmitir as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus. E o mundo necessita de ouvir que na realidade tu salvas, tu perdoas, tu curas, tu resgatas, Senhor, aqueles que estavam e estão ainda mortos em ofensas e pecados. E nos ofereces, Senhor, uma vida com abundância, uma vida eterna, uma vida que o mundo não pode oferecer, mas que tu nos garantes através da obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agradecemos pela tua presença nos nossos corações, pois tu vieste para habitar em nossos corações e nos consolas, nos confortas, nos animas, nos ajudas em todas as circunstâncias, não só nos momentos alegres, mas também nos momentos tristes, nos momentos de dor, nos momentos de incerteza, como este que estamos a viver, mas que realmente possamos estar seguros na rocha que és tu, pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e agradecemos. Amém. Um momento muito importante também do nosso culto são os aniversários. E hoje nós não podemos cantar presencialmente os parabéns a todos os irmãos, mas durante este tempo que temos estado mais fechados, houve alguns irmãos que fizeram anos. Por isso hoje vamos acender o bolo para eles e os irmãos são a irmã Telma, a irmã Teresa, a nossa querida Raquel, e para o grupo ficar bem composto, temos o Ezequias. Eu não esqueci o Ezequias, por isso vamos acender o bolo para eles e vamos cantar os parabéns para todos estes nossos irmãos. Muitas felicidades.
Querido Deus, nós queremos agradecer-te muito pelo teu grande amor e por aquilo que tu tens feito na vida destes queridos irmãos. Obrigado pela irmã Telma e por tudo aquilo que tens feito na sua vida. A irmã Teresa, como tu tens estado com ela, te agradecemos, Senhor. Pela Raquel, ó Deus, muito obrigado pela Raquel. E obrigado, Senhor, também pelo que tens feito pelo nosso irmão Ezequias. Obrigado porque tens dado força, coragem. E, Senhor, obrigado por cada um destes nossos queridos irmãos, que durante este tempo eles fizeram o seu aniversário. Nós te agradecemos por eles e desejamos, Senhor, pedir-te de todo o coração que tu possas abençoá-los em mais um ano que tu colocas à sua frente. Que este ano possa ser um ano grande, rico, um ano de bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós não entendemos porque é que todas as coisas acontecem. Eu gostaria de partilhar agora convosco um hino. E este hino fala sobre o espinho. Alguma coisa que muitas vezes vem à nossa vida e nós não compreendemos o porquê. Muitas vezes o Senhor nos traz provas e estas provas vêm de formas tão diferentes, tão diferentes. Eu estou muito feliz porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos ajudado. E quando as forças estão quase a terminar, então que nós possamos dizer como Paulo, a minha graça, a tua graça te basta. A graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me basta. Por isso eu gostaria de compartilhar convosco nesta manhã esta música. Senhor Jesus, eu não me desvio, mas se é tu, é o fim deste caminho, dá-me mais graça, não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais, se as pontas aguçadas da coroa dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faça-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas tu mesmo faz parte da tua cruz. Eu aceito, não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora sinto o que tens a dizer e creio nisso.
transmissão em direto está a chegar ao fim. Mas gostava de dar também algumas novidades, algumas notícias que, quem sabe, poderemos depois partilhar através das fotografias. Este tempo em que não nos temos reunido, como já deu para perceber, não temos estado parados. Quer seja utilizando estes novos canais, a página do Facebook recentemente criada, também através deste canal do WhatsApp, que tem sido realmente uma bênção na forma como podemos nos comunicar uns com os outros e estreitar estes laços que de outra forma já não podemos ter. Não nos podemos beijar, não nos podemos cumprimentar, não nos podemos abraçar, mas podemos através da internet. Pois bem, mas dizia eu então que durante esta semana muito tem estado a ser feito aqui atrás. Temos já uma cozinha praticamente nova, totalmente pintada. Uma das salas lá em cima das crianças também está quase pronta. E mais importante do que isso é travar aquilo que provoca a degradação do interior. E isso também já foi feito, isolando o terraço lá em cima, isolando todas as escadas que contornam o edifício e que estavam a fazer com que houvesse infiltrações. Para isso temos contato com a ajuda preciosíssima do nosso irmão Eliezer, que nós agradecemos, e ele e eu temos estado aqui à noite, alguns dias inteiros, também para podermos realmente preparar tudo isto, na expectativa e na esperança que quando regressarmos tínhamos umas instalações novas também para vos receber. Não esquecendo aquele posto que eu coloquei, que a igreja não são estas 4 paredes, a igreja somos nós. Nós que estamos aqui e vocês que estão aí, mas que em breve contamos que estejam também connosco aqui, todos juntos, para adorarmos o Senhor. Que o Senhor ricamente vos abençoe. Não sei, acho que Isabel tem mais qualquer coisa a acrescentar. Sim, não vamos esquecer, ao meio-dia, então, um tempo de oração. Vamos juntar-nos todos nas nossas casas e orar pelo nosso país, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo mundo em geral. E não vamos esquecer realmente, às vezes as pessoas falam muito só daqueles que estão na linha da frente, os profissionais de saúde, mas temos irmãos nossos aqui na nossa igreja que estão em lares de idosos, temos irmãos que estão em centros de acolhimento de crianças e nós precisamos de orar todos uns pelos outros. Temos irmãos que estão em supermercados também, por isso todos eles estão na linha da frente. Nós, para ficarmos em casa, precisamos que eles estejam fora de casa. E nós damos um muito obrigada a cada um deles. E os irmãos sabem quem são. Estamos a lembrar Johan, que está no supermercado. Estamos a lembrar a Hélia e o irmão Jursen, que trabalham em lares. A irmã Magna, que trabalha num centro de acolhimento de crianças. E muitos de nós, onde quer que nós estejamos, muito obrigada. Deus abençoe.